Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre este corpo que deve andar ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, um corpo que foi falado toda a conferência, nesta figura que aponta para a igreja, ou que reflete ou expressa uma realidade da igreja do Senhor, uma comparação com um corpo humano, né, um organismo vivo com vários membros, com várias situações, mas que está unido pelas juntas, como diz aqui. E neste corpo, ele deve crescer e edificar-se a si mesmo. E como que o corpo de Cristo, a igreja que somos nós, ela cresce e edifica-se a si mesmo? De que maneira? A Bíblia aqui nos diz, quando cada parte realiza a sua função. À medida que cada parte realiza a sua função. Então, quando cada parte do corpo executa a sua tarefa ou realiza a função para a qual essa pessoa foi criada ou foi inserida no corpo de Cristo, então a Bíblia diz que o corpo se edifica e ele então começa a expressar Jesus de uma forma que está no coração de Deus. Antes de a gente poder entender que como corpo nós temos que realizar a nossa tarefa e realizar a nossa função, eu entendo, irmãos, que antes de falar sobre a contribuição de cada parte, de como nós podemos fazer isso, nós precisamos abordar algumas revelações ou percepções que eu considero, eu tenho entendido pelo Espírito de Deus, que são percepções necessárias para quem vai trabalhar, realizar a sua função. Porque se nós não tivermos revelação, podemos trabalhar religiosamente. Se nós não tivermos revelação, nós podemos trabalhar vagarosamente. Se nós não tivermos revelação de algumas coisas, nós podemos simplesmente esperar que outros trabalhem por nós e nós não vamos fazer nada. É função da igreja educar os meus filhos. É função da igreja me receber bem quando eu chegar ali pela porta. É função da igreja ir nas ruas, nas praças evangelizar. É função do pastor visitar todo mundo. É função dos pastores, dos músicos adorar a Deus. Eu não preciso adorar a Deus, os músicos que adoram. Então eu chego aqui e fico olhando para ver o que está acontecendo, como se fosse um show. Não é? Então nós precisamos ter revelação de quem somos, de qual é a intensidade dessa figura do corpo, de como nós devemos nos relacionar com isso e perceber algumas coisas que são importantes. Amém? Você me acompanha então, querido? Vamos juntos? Primeira coisa que eu acho que eu e você precisamos perceber, que nós precisamos ter uma identificação com o corpo de Cristo. Irmãos, não é vocês. Não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, vocês sempre começam o culto atrasado. Deveríamos falar assim, pastor, nós sempre começamos o culto atrasados. Como nós podemos resolver isso? Vocês percebem a diferença? Porque quando você fala vocês, você está delegando uma responsabilidade que eu entendo que também é sua. Precisamos nos identificar com o corpo. Eu não posso chegar para o Félix e falar assim, Félix, quantas cestas vocês distribuem? Quantas cestas básicas vocês distribuem? Não é assim. O Félix e a Regina, eles trabalham na área social da igreja. Tem equipe que estão com eles. Mas não é ele que somos nós. Amém, irmãos? Félix, quantas cestas nós distribuímos através do Ministério de Ação Social? Então nós começamos a nos identificar com o corpo, nos identificar com o corpo local, com a igreja local. Nós vimos aqui que o corpo de Cristo é formado por todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor, é a igreja.
E a igreja, o corpo de Cristo, ele está com várias faces ou várias facetas, está aí espalhado, com vários tipos de igreja, várias comunidades locais, e nós fazemos parte desse corpo, somos uma comunidade local, somos uma igreja local, nós nos reunimos aqui, e o Senhor tem nos unido em torno de um propósito, o Senhor tem nos unido em torno de um chamado, em torno de um propósito de viver e andar em santidade. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que eu preciso me identificar com a igreja. Irmãos, nós temos que ser iguais ao Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 9, quando narra a conversão do apóstolo Paulo, na época ainda era Saulo, diz ali que Saulo estava viajando para Damasco, ele estava indo para prender pessoas que faziam parte da igreja. Então Saulo já estava fazendo parte da perseguição da igreja, e quando ele dá testemunho da sua própria vida anterior, ele diz, fala assim, olha, eu persegui a igreja. Eu os encerrava na prisão, eu dava meu voto para que eles morressem. Então, Saulo, ele tinha isso, o apóstolo Paulo tinha esta realidade anterior na sua vida de um perseguidor da igreja. Ele fala de si mesmo, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, quando Paulo estava indo para Damasco, ele cai ali, diz que ele caiu por terra, e ele teve uma visão, e nessa visão apareceu então uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Então eu vejo que o próprio Senhor Jesus se identifica com a igreja, com o seu corpo. Saulo nem sabia quem era que estava falando com ele, quem é você? Você diz que eu estou te perseguindo, nem sei quem você é. Ele fala assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo perseguia os membros da igreja. Ele não tinha nem revelação de quem Jesus era. Talvez ele achasse que Jesus já tinha morrido, não acreditava na ressurreição. Talvez tivesse ouvido falar uma ou outra coisa. Mas a verdade é que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus se revela como aquele que se identifica com o seu povo, com a sua igreja. Eu quero dizer para você, se você é perseguido no seu trabalho, não é a você que estão perseguindo. Se estão zombando de você na sua escola, não é de você que estão zombando. Se a sua família não entende, zomba de você na reunião, por que você não bebe? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas por que você não foi para o carnaval? Se as pessoas estão, não é de você que elas estão zombando. Elas estão zombando, infelizmente, perseguindo o próprio Senhor Jesus, que se identifica com o seu corpo, com a sua igreja. E a palavra de Deus nos mostra outros textos que nós devemos nos identificar com as pessoas. Um texto clássico lá em Romanos capítulo 12, 15 diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você precisa se identificar, se alegrar com aqueles que estão alegres, mas chorar com aqueles que choram. Eu tenho aqui um testemunho que eu vivi isso um dia na prática, na carne. O que aconteceu? Eu estava viajando, estava lá em Goiânia, viajando a trabalho, estava no hotel, dividindo o quarto com um irmão, e aquele irmão estava numa situação de desemprego. No meu trabalho, a gente fazia viagens de algumas campanhas, que eram trabalhos fechados, e eu contratei aquele irmão, ele tinha a qualificação para isso, ele era um técnico em eletrônica, então eu o contratei para trabalhar comigo durante um mês. Estava desempregado. E ali no hotel, então, eu liguei para a Adriana, e a Adriana me contou assim, falou assim, Marcelo, estive conversando com a sua mãe, e a sua mãe se converteu, entregou a vida para Jesus. Imagina a minha alegria, irmãos. A gente pregando, falando, e ela falou assim, olha, sua mãe está frequentando um grupo, uma igreja, e ela entregou a vida dela para Jesus. E eu fiquei alegre. Mas em seguida, eu falei, nossa, minha mãe se converteu. Ele pegou o telefone, ligou para a esposa dele, e aí teve uma notícia ruim, difícil, sem dinheiro, com situação. Ele desligou o telefone com 3 filhos pequenos, e ele falou da situação financeira que ele estava vivendo, e ele começou a chorar, irmãos. Ele começou a chorar na minha frente. Um homem já casado com 3 filhos, com uma situação difícil. Começou a chorar, e eu estava alegre por causa da minha mãe, mas naquele momento eu senti a dor dele e eu chorei com ele. Nós choramos durante muito tempo e oramos, clamamos a Deus por um socorro na sua vida financeira. E o cara chorou, irmãos, até dormir. E nós dormimos. No outro dia, quando eu levantei, fui para o banheiro, ele também levantou, tal, e ali no quarto, de repente, ele começou a celebrar. Falei assim, Marcelo, a sua mãe se converteu, cara.
E ele começou a celebrar comigo, começou a cantar louvores, e nós começamos a celebrar. E eu falei, caramba, essa palavra é verdade. É possível você se alegrar com quem se alegra, embora você possa estar triste. E é possível também você chorar com aquele que está chorando, porque você acaba se identificando com aquela pessoa. É isso, nos identificar uns com os outros. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que é que a palavra de Deus está mostrando para nós? Que é necessário que haja uma identificação com o corpo de Cristo. Irmãos, nesta conferência somos um. Nós não podemos sair dela como entramos. Você precisa sair desta conferência com uma percepção de que você faz parte de uma igreja, chamado para se alegrar com aqueles que se alegram, chamado para chorar com aqueles que choram, chamado para se reunir quando há um chamado, né, vamos nos reunir lá na chácara, nós vamos, olha, vamos ter uma conferência, vamos ter um acampamento de jovens, adolescentes, vamos ter um seminário para os pais aqui, né, do Ministério Infantil, vamos ter os cursos do Ministério da Família. Então há chamados, há convocações, e eu faço parte de um corpo e eu quero estar junto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu me identifico com este corpo e eu quero estar junto dele. Outra coisa, lá em Romanos capítulo 12, não vou ler todo o versículo, todo o capítulo, mas é um capítulo que fala ali sobre diversos serviços, diversos dons e diversas maneiras que a igreja serve. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Paulo também usa muito essa metáfora do corpo. Eu quero ler só o versículo 3, 4 e 5. Diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Romanos 12, 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Isso não é, eu sei que você está querendo que o seu irmão escute isso, mas esquece o seu irmão, pensa em você agora, mesmo? O ministério do cotovelo agora não serve, vamos pensar em nós. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí ele começa a falar sobre os diversos serviços chamados que é. Então, aquele que vai profetizar, deve profetizar na proporção da fé. Aquele que vai servir, sirva. Eu acho engraçado, vai servir, sirva. Vai ensinar, ensine. Vai dar ânimo, assim faça. Parece que Paulo está falando assim, irmão, se você vai ensinar, ensine. Sabe o que está dizendo? Se vai ensinar, ensine, não queira cantar no louvor. Faz o que você foi chamado para fazer. Não pense de você mais do que convém. Faça aquilo com simplicidade, com humildade. Se é para dar ânimo, assim faça, contribuir com generosidade. Se for para liderar, que faça isso com zelo. Se for para mostrar misericórdia, com alegria. Mas o que me chama a atenção é que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Fala da humildade que nós temos. Querido, se você tem uma função mais nobre do que o outro, não é porque você é alguma coisa, é porque a graça de Deus te capacitou para isso. Se você tem uma função menos nobre, não é para você também ter espírito de comiseração, não é para você achar que você não vale nada, não é nada disso. Se alegre em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faça com humildade. Não pense de você mais do que você deveria pensar. Pense de você com equilíbrio, com alegria, faça parte do corpo, sirva com humildade. E aqui ele fala sobre todos os dons de serviço, e mostrando como a igreja deve agir com alegria. Outra coisa, então, aqui em Romanos capítulo 14, pulando para capítulo 14. Nesse capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala sobre diferenças de opinião entre alimentação, dias e outras coisas. Hoje aqui à noite, hoje à tarde, nós tivemos uma pergunta, qual é a posição da igreja sobre, como é que chama aquele negócio?
tatuagem. Irmão, você imagina os pastor tudo doido falando aqui. Cada um, né, expondo a sua opinião. Irmão, cada um. Tem irmão que faz tatuagem. E aí, o cara é pecador? Não é? Como é? Você entendeu? A gente fica tranquilo quanto a isso, porque aquele que faz tatuagem, ele vai responder para o Senhor dele. Nenhum lugar na Bíblia está escrito que é pecado fazer tatuagem. Ah, pastor, lá no Antigo Testamento, em Levítico, está escrito que não pode fazer marca no corpo. É diferente, mas o contexto é completamente diferente. Lá, o contexto é que as pessoas marcavam o corpo por causa dos mortos. Alguém morria, o cara marcava o corpo no sinal de luto. Então, Deus falou assim, não façam isso. Né? Em sinal de luto, não faça isso. Então, é completamente diferente, é cultural. Então, existe a minha opinião pessoal, existe a opinião pessoal dos pastores, mas são coisas que a gente precisa entender, que tem que ter calma e tranquilidade. O que Paulo fala em Romanos capítulo 14, quando ele diz sobre as diferentes opiniões de quem guarda dias, de quem come um tipo de alimento que não come, lá no versículo 13 de Romanos 14, ele diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, eu estou fazendo só uma introdução, não comecei a pregar ainda não, irmãos. Tá? Fica tranquilo, a gente tem tempo hoje. A minha pregação vai ser rápida. Mas isso é uma introdução. Nós precisamos ter uma percepção de que estamos aqui na igreja, fazemos parte de um corpo, e o nosso papel, a nossa tarefa não é ficar julgando o irmão, se o irmão tem tatuagem, se não tem, se ele usa boné, se ele não usa, se ele usa a camisa do Batman, do Homem-Aranha ou não. Irmão, calma, irmãos. Nós estamos aqui para servir a Deus, deixa Deus julgar essas coisas. Ah, o irmão faz isso, faz aquilo, vende bermuda, o outro vende... Não se preocupe em julgar uns aos outros. Em vez disso, faça o seguinte propósito, de não colocar pedras de tropeço no obstáculo do caminho do irmão. Ou seja, eu sou chamado não para ficar olhando para o Malci, para ver o que o Malci está fazendo. Eu sou chamado para olhar para mim, a ponto de não colocar nenhuma pedra de tropeço para que o Malci possa um dia se entristecer ou desviar. Quando eu tenho esta percepção de que eu preciso edificar o corpo de Cristo, não como aquele que julga ou que fica colocando um monte de regra, mas como alguém que não vai colocar tropeço na igreja, irmãos, você já deu um grande passo para a gente ser abençoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? É uma percepção. Lá em Romanos 15, aqui Paulo está falando sobre procurar agradar todas as pessoas para que elas sejam edificadas. Depois você pode ler com calma, Romanos 12, 14 e 15 na sua casa. Versículo 1, Romanos 15, versículo 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a quem, irmãos? Não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Puxa vida! Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele. Irmãos, nós queremos ser agradados. Quem não quer ser agradado? Vamos falar a verdade. Quem gosta? Quem gosta de ser agradado? Deixa eu ver. A maioria de nós, né? Nós gostamos de ser agradados, irmãos. Mas a palavra de Deus fala que eu tenho que procurar agradar o outro. Se você quer ter uma família abençoada, faça isso, irmãos. Procure agradar o próximo. Procure agradar. Então, sábado, a minha filha, a Fernanda, veio lá de São Paulo para cá, porque ela está morando em São Paulo, veio junto com a igreja do Nazareno, a igreja que esteve aqui é a igreja da Fernanda e do Adilson, meu genro, e eles iam dormir na casa dos pais do Adilson e da Edna. Então, mas eu queria que eles passassem um tempo comigo. Daí eu peguei e já chamei o Marcelo e a Flávia, vamos almoçar lá em casa. O que precisa levar, pastor? Eu falei assim, nada, não precisa levar nada. Eu vou fazer um almoço para vocês. Aí fui lá, comprei um filé mignon, botei umas rodelas de bacon. Não tem erro, irmão, sempre vai ficar macio e gostoso. Né? Fiz
e servia os meus genros. Estava bom, Marcelo? Tá bom, né? Por quê? Porque eu quero que eles vão em casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que eles vão na minha casa, eu quero que eles se sintam bem na minha casa. Ele catou minha filha e levou embora. A minha neta mora na casa dele. É minha neta, mas é filha dele. Eles colocam limites e nós obedecemos os limites na educação da Olívia. O tempo que ela fica com a gente ou não, o que ela pode comer ou não, nós procuramos obedecer, porque é filha deles, não é minha neta. Diz que o vô estraga, né? E é verdade, irmãos. Mas a gente procura porque eu quero agradá-los, porque eu quero manter a minha família unida, irmãos. Se você quer ter uma família abençoada, agrade a sua esposa. Procure agradar a sua esposa. Eu continuo levando água para minha esposa quase toda noite. De vez em quando falha, né, amor? Mas toda noite eu levo a aguinha e deixo lá, porque ela toma um remedinho. Se tiver sede à noite, está ali. Outro dia acordei de madrugada, eu vi que ela estava sem água. Eu falei assim, você quer que eu pegue água para você, amor? Aí eu queria água gelada. Eu falei assim, é claro, querida. Fui lá de madrugada, 4 horas da manhã, peguei água gelada, voltei, não dormi mais, irmão. Despertei, né? Despertei, mas foi uma bênção, porque eu peguei o meu violãozinho, aí eu deitei na cama, e eu assim, fico virando, eu acordo ela. Como demoro para dormir, fico desconfortável, eu viro para um lado, viro para o outro, e eu acabo acordando a Adriana. Aí quando eu percebi que eu estava demorando para dormir, eu falei assim, eu não vou ficar aqui, que eu vou acordar a minha esposa. Ela estava dormindo tão gostoso. Levantei, irmão, fui lá para a sala, peguei o meu violão e fiquei lá orando. Porque eu quero fazer tudo que eu posso para agradar essa mulher, porque os anos que eu tenho nessa terra são poucos. São poucos anos que eu tenho nessa terra para agradar ela. Vocês que são filhos, daqui a pouco, os jovens que eu estou vendo aqui, adolescentes, daqui a pouco vocês vão embora de casa. Vão constituir família, vão casar com outras mulheres. Faça tudo para agradar os seus pais. Vocês têm pouco tempo com seus pais. Faça tudo para agradá-los. Pai, mãe, façam tudo para agradar os seus filhos. Amém, irmãos? É assim que você edifica uma família abençoada. É assim que as pessoas têm prazer de voltar para casa. Como eu disse para vocês, já viajei muito a trabalho. Eu lembro uma vez eu viajei a trabalho, fui para o Chile, fiquei um mês quase no Chile, 25 dias. Naquela época o dólar era muito alto, era caríssimo. Não tinha internet, então eu ligava para a Adriana, todo dia eu ligava. E era caro. Eu gastei mais de $200. Hoje seria mais de R$1.000, mas a conversão seria mais caro ainda. Mas na época eu gastei mais de $200 só de telefone para todo dia eu ligar para casa e ouvir a voz da minha esposa. Você está bem, meu amor? Eu estou bem. Chama a Fernanda, quero falar com ela. Ela, oi papai, saudade, pequenininha. Né? Aí chegava a Flávia, chama a Flávia, papai, já comprou meu presente? Lembra, Flávia? Lembra, né? Já comprou meu presente? Aí a Fernanda tirava o telefone dela. Eu não quero presente, eu só quero que você volte. Aí a Flávia falava assim, papai, eu estou dormindo com a sua camiseta, porque eu gosto de sentir o seu cheiro. Não sei como, mas ela gostava. E eu ligava todo dia, gastei mais de $200. Se fosse hoje, irmãos, gastaria de novo. Estava no meio de uma construção, morei 10 anos numa construção, mas o dinheiro investido na família é o melhor dinheiro que você pode gastar. Ter prazer de estarmos juntos uns com os outros, temos prazer, irmão, de agradar, procura agradar o outro. Versículo 3, Romanos 15, pois também Cristo não agradou a si próprio. O próprio Senhor Jesus não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Ele se colocou no madeiro para que ele então pudesse levar os nossos insultos, a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa dor, a nossa miséria. Ele levou tudo sobre ele, porque ele não procurou agradar a si próprio, mas agradou o Pai, e ele viu o fruto do seu penoso trabalho quando estava pendurado no madeiro. Ele viu a mim, viu a você, viu a sua casa, viu a sua família, viu você sendo redimido, curado, liberto. Ele viu as pessoas que vão descer as águas do batismo amanhã, e a Bíblia diz que quando ele olhou e viu o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegrou. Aleluia!
Como que eu vou procurar agradar a mim mesmo? Então, irmãos, agora eu vou começar a pregar. Obrigado, Múrcia. Coisas que nós devemos perceber antes de partir para fazer a minha parte para edificar o corpo. Primeiro, você precisa se identificar com o corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. Você não é alguém sozinho. Você não está solto nesse mundo. Existe uma liderança, existem pastores, existem homens de Deus, existem aqueles que estão no seu grupo de relacionamento, existem aqueles que estão no ministério, existem aqueles que estão no Ministério da Família dando curso para você, existem professores, existem homens e mulheres de Deus que têm caminhado há muitos anos. E a autoridade ela é estabelecida pela igreja. Existe sim cuidado de Deus. Identifique-se com o corpo. Segundo, nós precisamos ser humildes na aplicação dos nossos dons de serviço, lá em Romanos 12. A humildade na aplicação daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso olhar para o lado e falar assim, nossa, o Rodrigo toca teclado muito mal. Se fosse eu lá, tocaria melhor. De costas, irmão. Só assim para tocar melhor, né? Então as pessoas começam a se achar melhor que as outras. Está vendo lá, o grupo de relacionamento do pastor Fabiano tem 5 pessoas. No meu tem 6. Não, porque o Mateus ele não se preocupa com o Paulo vem aqui e tal, vai embora, o Mateus olha para ele. Eu me preocupo com o Paulo. Irmãos, seja humilde. Se você é diferente, se você faz algo melhor, é porque Deus te capacitou para isso. Você não é ninguém, irmão. Eu preciso te dizer uma verdade. Você não é ninguém. Você é alguém que estava indo direto para o inferno. Não fosse a graça do Senhor Jesus te redimir, te salvar, você não tinha salvação. Você por você merecia o inferno. Estou falando de você e estou falando de mim, nós. Foi a graça que nos chamou. E se tem qualquer coisa que você faça, é pela graça de Deus. Se tem qualquer coisa que você desempenhe bem, é porque Deus tem derramado da graça sobre a nossa vida, sobre a sua vida. E se você se exaltar, Deus vai te abater, porque Deus, Ele concede graça aos humildes, mas Ele resiste a quem? Aos soberbos. Humildade na aplicação dos dons. Romanos 14, tolerância nas opiniões diferentes. Tem que ter tolerância, mas nós somos diferentes. E Romanos 15, procure agradar a todos e não a si mesmo. Não procure agradar a você, procure agradar os outros. Procure agradar o seu líder. Procure agradar o seu pastor. Estou pregando em causa própria aqui agora, parece, irmão. Procure agradar os outros, irmãos. É bíblico. Porque o próprio Senhor Jesus não procurou agradar a si mesmo. E agora eu vou começar a pregar. Você pegou as coisas aí? Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Vou ser rápido, hein? Efésios 4, 1. Se você quiser ficar em Efésios capítulo 4 agora, por favor, tá, irmão? A gente vai caminhando em Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Na verdade, isso aqui é um resumo de tudo que eu falei até agora. Não é? Sejam pacientes, suportem um ao outro, tenham amor, sejam completamente humildes e dóceis, é disso que está falando. Não é? E como prisioneiros do Senhor, eu rogo que vocês vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. O assunto aqui de Efésios 4 é que a igreja deve viver de uma maneira digna do nosso chamado como igreja. Então, só para você acordar o seu irmão, falar para ele assim, você precisa viver de um modo digno, fala para ele. Tem que viver de um modo digno, do Evangelho. Você falou muito baixo, assim, ele não vai acordar, não, irmão. Tem que falar mais alto para ele. Não, você está sussurrando aí que vai dormir. Não é? O assunto aqui é viver de maneira digna. Lá no versículo 11, Efésios 4:11 diz, Ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Primeira coisa, Deus concedeu os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, com o propósito ou com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Irmãos, quem é que tem que fazer a obra do ministério? Quem é que tem que fazer a obra da igreja? São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores? Eles que têm que fazer a obra ou eles preparam os santos, a igreja, para que a igreja faça a obra? O que você leu aí na sua Bíblia? Quem tem que fazer a obra, irmãos? A igreja tem que fazer a obra. Muitas vezes a igreja fica sentada olhando para o pastor, achando que o pastor tem que fazer tudo. Não, irmão, isso é antibíblico. Até porque não temos condição de fazer tudo. Nem você tem condições. Mas todos nós, se cada um fizer a sua parte, a igreja vai ser edificada. Amém? Então isso é importante. Você entender isso. Que você tem uma tarefa a realizar. Ah, pastor, mas eu não entendo nada de Bíblia, eu estou chegando agora. Ah, pastor, eu não sei o quê. Irmãos, é por isso que a gente tem estudo da Bíblia aqui, é por isso que temos os grupos que você pode conversar, pode se aproximar de alguém mais experiente, ler a Bíblia, começar a entender. Nós podemos começar a caminhar e entender o quê? Que somos chamados para realizar algo. Outro dia nós fomos visitar um prédio ali perto da onde, na verdade, o mesmo prédio que da igreja onde me converti. Lá em 1990, estão alugando, a gente foi dar uma olhada lá, e olhando o prédio, eu lembro que do lado tinha uns bares, e eu comecei a lembrar, quem é dessa época, lá da comunidade, lá na Chique, o pastor Paulo, talvez mais alguém aqui, alguns aqui. Vocês lembram que tinha uns botecos do lado? Eu ficava na portaria impedindo os bêbados de fazer bagunça no culto, porque tinha uns botecos, e os bêbados vinham e começavam a gritar lá do fundo, aleluia, irmão! Já pensou o pastor querendo pregar e o cara gritando, aleluia, fazendo bagunça? E a gente tinha que ficar ali, tentando conversar com eles, fazendo parte da portaria. O nosso papel era basicamente esse. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro sentado, ouvindo conversa de bêbado, para que os irmãos pudessem ouvir a palavra com tranquilidade. Eu amava fazer isso, irmãos. Orava com eles, abençoava eles, tinha paciência. Eu gostava, fazia parte da portaria, era uma bênção. Nenhum problema. Eu não comecei na igreja como pastor, nem pregando, participava de reuniões, aprendendo. Tinha um casal que cuidava da gente, Vida Adriana, morava no Campo dos Alemães. Quantas vezes eu saí de madrugada da casa deles, problema no casamento, dificuldade, situações para resolver, eu ia lá na casa dele e saía de madrugada. Uma vez a polícia me parou, era quase 2 horas da manhã, eu passando numa rua de terra. Aí o guarda olhou para mim assim, a Fernanda era bebezinha, a Fernanda estava no banco de trás do carro. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu vim aqui na casa do irmão, eu estava aqui pegando aconselhamento. Aí o guarda falou, não, pode ir embora então, vai embora. Estava eu com a minha esposa e a minha bebezinha. Então não comecei pregando, não comecei na frente, comecei servindo. E servia com alegria, irmãos. Naquela época havia um movimento que as pessoas oravam e vinha o Espírito Santo, muitos caíam no chão. Então eu ainda não era obreiro, não era nada, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu não podia orar com ninguém, não sabia nem orar. Então o que eu fazia? Quando as pessoas iam orar, eu ia atrás, eu ficava segurando. Quando o pastor chamava alguém, você vem aqui, a pessoa vinha, eu ia correndo, era o primeiro a chegar lá, porque eu queria estar perto da onde Deus estava movendo.
Eu queria, irmãos, era a minha alegria. As pessoas zombavam de mim. Ah, lá vai o Marcelo, segura a bênção. Eles me chamavam de segura a bênção. Ah, o segura a bênção. Vai lá, vai lá, vai lá. Achavam que eu era puxa-saco, achava um monte de coisa, irmãos. Mas eu não estava preocupado com isso, eu amava Deus, eu queria estar perto de onde Deus está agindo. Eu queria ver como que as pessoas oravam. Eu queria saber como é que era. Tinha uma moça que era ia orando em línguas e interpretando com as pessoas, e eu ficava vendo aquilo. Eu falei assim, Deus, o que é isso? Maravilhou o meu coração. O que aconteceu, irmãos? Aquilo que você honra é o que Deus te dá, amém? Deus me deu línguas com interpretação. E eu amava ver as pessoas pregando, anotava, tinha o caderno, anotava todas as palavras e me alegrava vendo aquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Me alegrava, irmãos, identificava vendo Deus agindo. Chorava quando era feito um apelo e as pessoas vinham se convertendo aqui na frente. Eu lembro que eu chorava de ver alguém entregando a vida para Jesus. De alegria. Querida, onde é que está a alegria da igreja? Onde está o gozo? Onde está, querida, a percepção de que nós somos parte de um corpo e nós nos alegramos então por aquilo que Deus está fazendo? Deus está procurando uma igreja, sim, que vai fazer a obra do ministério. Diz aqui também, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, devemos amadurecer, mas seguindo a verdade em amor. Irmãos, o que é verdade é verdade. Então, o pastor Fabiano está aqui, você chega e fala para ele assim, pastor, eu quero fazer parte do louvor. Ele vai olhar para você está com a cara rachada, irmão, desafinado, não canta nada. E ele vai ter que falar a verdade para você em amor. Ele vai falar assim, querido, fala boa noite. O cara fala assim, boa noite. Cara, o seu chamado é o acolhimento, não é o louvor. Para cantar não dá, não dá, não adianta você querer fazer aquilo para o qual você não foi chamado. Não adianta, irmãos. Eu toco um pouco de violão, canto, mais ou menos. Então eu lembro, lá no começo, alguém perguntou para mim assim, Marcelo, por que você não vai para o louvor? Todo mundo, quando chega na igreja, quer fazer parte do louvor. Não sei você, irmão, mas eu acho que a maioria acha bonito cantar, ficar. Todo mundo quer fazer parte do louvor. Mas eu entendia que não era o meu chamado. Que não, de repente pode ser o seu. Você pode participar de um grupo de relacionamento, onde você vai ministrar o louvor. Deus pode fazer várias coisas, mas a verdade precisa ser dita em amor. Falei assim, irmão, você não está preparado nesse momento. Eu lembro de uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, eu quero abrir um grupo de relacionamento na minha casa. Eu cheguei para o irmão e falei assim, irmão, o problema é o seguinte, cara, você está com essa situação, ele estava numa situação de pecado. Eu falei para ele, na sua casa não podemos abrir um grupo de relacionamento. Você não vai aplacar a sua consciência, abrindo a sua casa para ter um grupo de relacionamento, porque você está em pecado, e eu não vou permitir que tenha um grupo na sua casa. Duro, é duro, irmãos. Ele faz muitos anos isso, faz uns 10 anos. Mas o irmão está na igreja até hoje, então ele entendeu. É duro, mas a verdade precisa ser dita em amor. Tem coisas que são simples, irmãos. Não é. Aquele que vai servir, sirva. Aquele que vai liderar, lidere com zelo. Aquele que vai contribuir, com generosidade. Então, a palavra ela tem que ser dita em amor. E às vezes, irmãos, nós falamos a verdade em amor. Nunca vamos falar a verdade. Nós não estamos aqui com o objetivo de punir ninguém, não temos o objetivo de castrar ninguém, de podar e impedir que você cresça. Ao contrário, a nossa alegria é que você cresça. Porque, irmão, se você for um pregador excelente, e Deus usar você para pregar de uma forma que o céu vai descer, muito melhor do que o pastor que você tem, você vai pregar com autoridade e graça. Querido, quem vai ouvir a sua pregação é a minha neta, que hoje tem 1 ano, que daqui a um tempo ela vai ter 10, daqui a 10 anos você vai estar pregando, irmão, você está movendo multidões, e a minha neta vai estar nesta igreja, ouvindo você pregar. Eu quero que você pregue bem, ou você acha que eu quero que você pregue mal? Eu não tenho aspiração pessoal, irmãos. Eu já estou com quase 60 anos, muito bem casado, já tenho nosso apartamento, já tudo certo, minhas filhas já se casaram, já tem minha neta, está vindo outra neta aí a caminho, já estão formados, estão trabalhando, estão se virando, tem um ministério, amam a Jesus, estão servindo, estão crescendo, está tudo certo, irmãos. Eu já sou casado com a mulher que eu amo, está tudo beleza, tudo tranquilo, caminhando.
A minha aspiração é ver você despontar para a glória de Cristo Jesus. Mas eu vou te falar a verdade. Amém? Eu não sou seu amigo, eu sou seu pastor. Nossa, pastor, essa é forte. Eu falei isso para o Gabriel, né, Gabriel, outro dia, né? Eu não sou seu amigo. Ser pastor envolve amizade. Ser pastor envolve amizade. Amanhã nós vamos jogar bola, não sei se eu vou jogar, né? Vamos ver. Né? Amanhã nós vamos estar lá, vamos brincar, eu brinco, nós estamos juntos, fazemos as coisas. Envolve amizade. Nós estamos juntos, tal, mas é que nem o pai. O pai, ele não tem que ser amigo do filho. O pai tem que ser pai do filho. Porque o amigo, está tudo certo, tudo beleza, tal. O pai é aquele que coloca limites. O pai é aquele que diz não para o seu filho. O pai é aquele que sabe a hora que o filho tem que dormir. O pai é aquele que poda o filho. A Fernanda e a Flávia, na época do MSN, era MSN, né, que chamava? Aquele negócio de conversar, não existia WhatsApp, não existia nada. Então eles ficavam no computador com o MSN. Né? Eu falava para a Fernanda e para a Flávia, o horário é 11 horas da noite, 11 horas acabou. Desliga o computador, acabou. Mas pais, meus amigos ficam. Seus amigos não são minha responsabilidade. Deu 11 horas, o Andrei está aqui. O Andrei, você lembra disso, Andrei? O Andrei era um dos amigos da Fernanda. Ateu, incrédulo, irmão, até o pescoço. Estava indo para o inferno sem parada, sem escala. Estava indo direto. Mas estudavam juntos. E fazia parte do grupo de tarefa e tal, e ficava conversando, tal, dava 11 horas, a Fernanda, tchau, gente, tchau, eu vou dormir. Por que não? Porque aqui em casa é 11 horas, acabou. E acabou, irmãos. Quem manda em casa sou eu. Não sou amigo, sou pai. Sou pai. Não sou amigo dos meus filhos, sou pai. O Marcelo está aqui, meu genro. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, com a Flávia não vai dar, não vai. Não, mas ela é minha noiva. Não é só noiva, mas é minha filha. Mora na minha casa, não vai. Acabou. Quando você tiver uma filha, você vai entender, nasceu a Olívia. Você está entendendo? Ele entendeu. E agora tem outra filha, a Giovana. Já está sendo outra filha. Ele entendeu. Agora minha conversa com ele é outra. Assim, quando você tiver uma neta. Irmãos, então como pastor, eu não sou seu amigo, eu sou seu pastor. É claro que envolve amizade. Mas nós vamos dizer a verdade para vocês. A sua vida é mais importante do que o seu talento. A sua vida é mais importante do que o seu ministério. A sua família é mais importante do que as coisas. Dizendo a verdade em amor. Amém? Devemos crescer em tudo, amadurecer, unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, precisamos estar unidos com o auxílio da junta. Então você, irmão, você precisa auxiliar a união da igreja e não a desunião. Se você ficar falando mal do seu líder, você está unindo ou está desunindo? Se você ficar falando mal das coisas, nossa, você viu como a igreja está fria, está gelada? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. O Andrei liga aquele ar-condicionado, não sei porquê. Já falei para desligar, e está dizendo que não é ele, não. Eu estou dizendo que é. Né? Mas não tem jeito, irmãos. É bom você agora traz uma blusinha, bota uma blusinha. Né? É bom o friozinho, a gente aprendeu que deixa bem gelado para a pessoa não dormir na pregação. É uma técnica. Né? Então, são coisas que a gente tem que... Ah, você viu o ministério infantil? O pastor Etel agora botou meu filho lá não sei na onde. Eu queria que ele ficasse aqui. Aí as pessoas comem, não, irmãos, é o auxílio de toda a junta, mantém unido. Une, guarda a vida do seu irmão. Para de reclamar. Quem está comigo aí, amém? Amém? Glória a Deus. Unido. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte deve realizar a sua função. Porque quando nós realizamos a nossa função, a igreja, ela cresce e edifica-se a si mesma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que você tem trabalhado, exercido a sua função?
Você tem entendido que você precisa se identificar com o corpo? Que você precisa de humildade na aplicação dos dons que Deus te deu? Que você precisa andar em tolerância com opiniões diferentes? Que você deve procurar agradar a todos para a edificação? Agradar a todos. Nós colocamos esse negócio aqui. Eu e o pastor Fabiano ficamos colando esses negócios aqui na parede. O Nelson também ajudou, né? O Nelson e o Fabiano um pouco. Depois, no outro dia, eu e o pastor Fabiano. O Nelson estava trabalhando, nós ficamos aqui a sexta-feira todinha colocando esse negócio aí. Eu vim aqui, irmão, para agradar o Fabiano. Que eu falei para ele assim, irmão, vamos deixar esse negócio para depois da conferência. Não, mas vai ficar bonito, pastor. Vamos fazer agora para a conferência. Eu falei assim, não mexe com isso, esse negócio não é simples não, cara, vai demorar. Não, mas vai começar, vai dar tempo. Eu falei, tá bom. Aí foi. Ele começou, ele e o Nelson, depois não terminaram. Aí vim eu e ele aí. Eu tenho umas fotos para mostrar para vocês, se quiser ver. E eu falei para ele assim, você tem sorte que eu sou amoroso, que eu podia falar para você, eu podia ficar reclamando o dia inteiro no ouvido dele. Eu falei, o que disse? Eu falei. Só falei uma vez, hein, irmão? Só uma vez, pequei, não aguentei. Uma vez eu falei, eu não aguentei. Mas assim me chama a atenção algumas coisas. Félix chegou aqui para a gente pendurar essas caixas. Uma alegria, irmão. Trabalhou o dia inteiro, chegou aqui no final da tarde, pendurou as caixas. Assim, pastor, não tem um furo lá no teto? Lá no telhado? Eu falei assim, tem, cara, mas a gente não alcança. Não, vou lá por fora. Já estava terminando, estava escurecendo lá por fora, Félix. Não, vou lá por fora. Aí correu lá, pegou a escada, já foi lá, botou a escada, subiu lá para o lado de fora, subiu no telhado lá por fora, irmãos. Veio aqui para passar o silicone no furinho que está no telhado, numa alegria, cara. Só para me alegrar, para não pingar aqui quando chove. Né? Sou digno disso. Mas eu vejo que o coração alegre de fazer a obra. Eu passei um dia aqui, irmãos, um sábado, a gente ficou mexendo nessa calha, eu, Félix e o Nelson. Ficamos o dia todo, saímos daqui quase 3 horas da tarde, sem almoçar, sem nada, sem almoço. Eu falei, vocês não querem para almoçar? Não, pastor, vamos direto aqui. Saímos daqui quase 3 horas da tarde, num sábado. O Nelson e o Félix com uma alegria, irmão, de trabalhar, mas numa alegria, eu fico até constrangido de ver. Eu falo assim, gente, como é que pode os caras trabalhar com tanta alegria assim? E serviços pesados, subindo em telhado, mexendo em calha. Não o nosso trabalho, mas não tem ninguém para fazer, a gente não consegue alguém que faça isso nessa época, está difícil. E eles quiseram fazer isso para que quando chovesse, a igreja não sofresse com vazamento. São coisas simples que a gente fala. E tem outros irmãos, vários irmãos que cuidam de tantas áreas. É ruim você falar nome de um ou de outro, mas amanhã tem um monte de irmão trabalhando lá na comunhão, tem um monte de gente fazendo, e a minha alegria é fazer parte de uma igreja que tem prazer em servir. Mas a igreja é edificada quando cada parte realiza a sua função. Nós precisamos entender isso, que estamos aqui para fazer a nossa função. A sua função pode ser uma hoje, daqui a 10 anos pode ser outra. Não menospreze os pequenos começos. Se Deus está te chamando para o ministério, sirva a sua igreja. O pastor Paulo aqui, quando estava falando do Débora, que ele me conheceu, eu já via que tinha alguma coisa diferente e tal. Irmãos, eu não sabia que eu ia ser pastor. Eu não me apego a isso. Nunca me apeguei. Mas eu tenho desejo de servir a Deus, irmãos. Para mim, qualquer coisa. Sexta-feira aqui à noite, a minha alegria é colocar o púlpito aqui para quem vai pregar. Aí, às vezes, está o Kleber aqui, o Kleber fica brigando comigo. Não, pastor, eu vou botar o púlpito. Eu falei assim, não, quem vai botar sou eu. Aí fica aquela briga. E quando ele vai pregar aqui na sexta-feira, ele não quer que eu coloque o púlpito para ele. Aí eu falo assim, se você não deixar eu colocar o púlpito, você não tem parte comigo. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor que não tem super-homem, nós somos servos, irmãos. A nossa diferença é de função. Nós honramos os pastores, eu sinto a alegria de ser honrado pelos irmãos, mas eu não busco isso, não.
A minha alegria é agradar você. E às vezes eu sou duro com vocês, sou duro com alguns, mas é por amor. Erro com você? Erro. Tentando acertar. Me perdoe. Mas nós estamos juntos aqui. E cada um tem que fazer a sua função. O que Deus me pediu para fazer é chamar os pastores aqui na frente. Todos os pastores. Eu acho que vou pedir ajuda dos líderes de ministério também. Você que lidera o ministério. Eles sabem, né? Tem um grupo que são líderes de ministério. Vem aqui à frente. Vamos ficar aqui. E nós vamos fazer algo hoje com você e com a igreja. Nós queremos orar com você. Queremos orar com você. E queremos que todos possam receber oração de uma forma ou outra. Pode espalhar aqui os irmãos. Esses irmãos têm servido a igreja, né? Com alegria. Amém? E a gente fica feliz de poder compartilhar esse tempo com eles. O que Deus me pediu para fazer é que você identifique a sua área de função. O que você acha que você pode fazer hoje? Qual área você pode edificar o corpo de Cristo? Qual é a área que Deus te chamou para trabalhar? Não significa que você vai trabalhar nela agora. Não significa que você talvez vá trabalhar no próximo ano, mas nós vamos orar para que o Senhor capacite a igreja, para que cada um possa servir e edificar o corpo da maneira que Deus te chamou para fazer.